Você sente que o dinheiro entra na sua empresa, ele some e você não sabe para onde foi. Você também já deve ter percebido que a sua empresa te dá lucro, mas por falta de controle financeiro, você não sabe para onde está indo esse dinheiro todo? Pois se isso te soa familiar, fica comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode observar a entrada do dinheiro todo dia na sua empresa, saber o que fazer com ele para que ele não falte em momento nenhum. Vamos lá. Muitos empreendedores como você começam um negócio cheio de sonhos, imaginando e desejando a tão sonhada liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Tudo isso é maravilhoso, mas quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que é uma junção de um monte de informações que a gente precisa realmente trabalhar. Isso esgota a gente ao final do dia, ao final do mês. Então, quando a gente não observa para onde foi o dinheiro, aí que parece que as coisas não fazem sentido. Mas tudo isso, na verdade, é a falta de um fluxo de caixa. Você gera dinheiro, a sua empresa já pode estar te dando lucro, mas a falta de saber diariamente o que está acontecendo, para onde está indo esse dinheiro, evita que você tome as decisões mais acertadas. E por isso eu vou te mostrar alguns passos muito importantes para que você possa implementar agora, imediatamente no seu negócio, para que você possa justamente identificar, está gerando dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Não está gerando dinheiro? Como que não está gerando esse dinheiro? Esse é o relatório chamado fluxo de caixa e eu vou te ensinar nos passos a seguir. O primeiro passo é muito conhecido, é separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa, ou seja, o dinheiro da pessoa física do dinheiro da pessoa jurídica. Por exemplo, o seu negócio ele não paga duas contas de luz no mesmo mês, ele paga somente a conta de luz que envolve o negócio. A conta de luz da sua casa é você que tem que pagar com o rendimento que você já tem que ter colocado como um padrão no seu negócio, né? Muita gente não explica, mas como que eu vou separar, não sei para onde foi, o que vai. Você tem que começar o seu negócio já sabedor de como é o seu custo de vida. Quanto custa o seu padrão de vida? Custa 50, custa 10, custa 1.000, custa 50 mil? Você precisa planilhar tudo isso para você saber quanto que você precisa gastar. E a sua empresa ela deve alcançar esse ponto para remunerar você. Uma vez que isso seja alcançado, você não vai mais misturar as suas contas pessoais das suas contas profissionais. Esse é o primeiro passo. Então, ao separar essa conta, você vai saber quanto efetivamente é eficiente o negócio que você tem. Ou seja, ele é autossustentável, ele precisa que você use o seu dinheiro particular todos os meses para cobrir buracos, para pagar contas do negócio. Tudo isso virá à tona quando você adotar esse primeiro passo, que é separar as suas contas de pessoa física das suas contas de pessoa jurídica, ok? O segundo ponto, e não menos importante, você precisa criar o hábito de registrar tudo o que está fazendo no seu negócio, todas as suas receitas e todas as suas despesas. Quando você sabe quanto que você vai receber, quanto que você efetivamente recebe, né, durante o dia, durante todos os dias do mês, e o quanto você efetivamente gasta, você consegue fazer um saldo final. O fluxo de caixa, ele vai te ajudar justamente com esta composição. É através deste comportamento que você vai conseguir implementar um controle financeiro, ou seja, sabedor porque você anotou, porque você tem a documentação fiscal, você tem suas notas fiscais, seus boletos, você sabe exatamente o que você está gastando, porque você reuniu as informações, você anotou em alguma forma, seja num ERP, num sistema integrado de finanças, de gestão corporativa, ou numa planilha de Excel, ou mesmo no nosso tão antigo e tão usado caderno de anotações. Você vai lá e anota tudo que você precisou gastar, tudo que você gastou e tudo aquilo que você recebeu, dia por dia. Isso já vai servir para os nossos próximos passos. O terceiro passo é que você precisa criar uma rotina semanal de revisão. Muitas empresas, né, mandam junto as informações e mandam para a sua contabilidade e deixam lá. Não dão nenhuma explicação, não trocam nenhuma informação. E, por outro lado, alguns prestadores de serviços de contabilidade também não questionam você sobre o comportamento desses gastos. Então, tudo isso se perde. Para que isso não aconteça, você precisa justamente fazer uma revisão semanal de tudo o que aconteceu. Quantas vezes você pagou luz? Quantas vezes você pagou seus funcionários? Quantas vezes você comprou insumos, embalagens
e mercadorias de revenda, quantas vezes tiveram essas despesas, coisas ligadas ao seu negócio, quantas vezes você teve que comprar novamente insumos, né? Tudo isso vai mexer com o dinheiro. O fluxo de caixa é dinheiro, é entrada no banco e também saída de dinheiro no banco. Tudo isso você precisa acompanhar diariamente. Então, junte essa informação e toda semana você vai ter justamente essa revisão para você saber qual o comportamento do que está acontecendo semanalmente no seu negócio, ok? O quarto passo é que você precisa caracterizar os seus gastos, né? Quando você sabe exatamente com o que você gastou, fica mais fácil você identificar se houve gastos desnecessários ou se faltou realmente você gastar com alguma coisa. Vou aqui abrir um parêntese para que você entenda que todo negócio ele existe para satisfazer uma experiência de consumo de um cliente. Em outras palavras, demanda. Você não vai vender água no deserto se não tiver ninguém para beber água. Não vai adiantar. Você não vai vender água gelada na praia se a praia estiver vazia. Isso também não vai adiantar. Tudo isso a gente se baseia em demanda. Essa demanda, ela tem a expectativa de, ao consumir o nosso produto, o nosso serviço, ter aquela experiência, né? Deu certo, o bolo estava quente, a comida estava gostosa, o produto chegou no prazo, chegou no horário combinado, a prestação de serviço foi surpreendente, realmente elucidou alguma informação. Tudo isso é uma expectativa. Então, quando a gente atende essa expectativa, nós criamos um padrão de produto, um padrão de prestação de serviço. É esse padrão que precisa ser mantido observando o comportamento dos nossos gastos e das nossas receitas. Ou seja, não adianta não pagar um fornecedor para que falte uma mercadoria. Não adianta não pagar um serviço que faz parte do embelezamento, que faz parte dessa experiência de consumo do nosso cliente, do nosso consumidor. Então, tudo que está ligado a entregarmos a esse padrão de qualidade do nosso produto ou serviço, isso sim precisa estar passando pela sua empresa como gasto, né, mensalmente, mês a mês, semanalmente. Você pode analisar isso semanalmente. Mas ao final do mês, você não pode dizer, nossa, eu não paguei o fornecedor da minha embalagem, então eu vou entregar todos os meus produtos sem embalagem. Imagina a experiência do seu consumidor, do seu cliente, ao receber a sua mercadoria sem uma embalagem. Ou seja, alguma coisa está errada. Então, você precisa analisar que não pode faltar o pagamento do fornecedor da embalagem, por exemplo, assim como não pode faltar outros. Então, esse quarto ponto, que é categorizar os seus gastos, é justamente para você identificar aquilo que é importante para a caracterização do seu produto ou serviço. Lembrando que tudo isso vai gerar, ao final, uma experiência de consumo. Então, diferente de muitas pessoas que simplesmente falam gaste, corte os gastos, você não pode descaracterizar a sua qualidade, a qualidade do seu serviço, a qualidade do seu produto. Isso não pode faltar, ok? E no quinto passo, esse sim é fruto de uma organização, e eu adoro organização, é para que você possa projetar o próximo mês. Se você seguiu esses 4 passos até agora, você vai perceber que vai gerar um comportamento, seja de receber dinheiro, seja de gastar dinheiro. E esse comportamento, ele pode ser repetido, ele pode ser melhorado, ele pode ser planejado para meses seguintes, semanas seguintes, dias seguintes, ano seguinte. O nome disso é um planejamento empresarial, sim, mas só vai acontecer um planejamento no seu negócio quando você seguir esses passos anteriores que eu acabei de te citar e que você vai, então, finalmente poder gerar informações que são previsíveis. Então, ou seja, quanto eu gasto regularmente com energia elétrica, quanto eu gasto regularmente com a entrega dos meus produtos, com combustível, com a minha alimentação dos meus funcionários, quanto que eu gasto, por exemplo, com o salário dos meus funcionários, quanto regularmente eu pago de impostos, e tudo isso vai gerar um comportamento. E com esse comportamento, você já será capaz de planejar o que vai acontecer, mesmo que haja mudança de cenário. Ou seja, os impostos, eles realmente são gastos variáveis. Quanto mais você vende, mais impostos você vai pagar. Então, certamente, se houver uma mudança de cenário,
com uma explosão de vendas, naturalmente, o sinal já está dado de que você vai pagar mais impostos, porque você vendeu muito mais. Da mesma forma, no sentido contrário, se houver uma redução das suas vendas, também vai haver uma redução de compra de gastos com fornecedor e também uma redução do seu pagamento dos impostos, não da carga tributária, mas dos pagamentos dos impostos. Então, tudo isso é um comportamento que dá para você trabalhar com previsibilidade. Tudo isso é fruto, claro, de você seguir os passos anteriores para que você chegue nesse. Planejar o próximo mês. Quando você consegue fazer isso, realmente, aí a sua empresa ela começa a ter um objetivo, né? Justamente de organizar. Então, você tem no seu expediente vários compromissos, várias tarefas, né? Compromissos de cumprir tarefas que vão fazer com que você tenha o controle de todas essas informações, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, uma dona de loja de roupa, por exemplo, ela começou a aplicar alguns desses recursos, né, achando que só precisava de um ou de outro. Ao final das contas, ela volta para mim e diz: Sérgio, eu não consigo chegar nessas informações. Quando eu fui analisar, eu percebi imediatamente que nem todos os passos foram seguidos. Então, como que planeja, né, o próximo mês se você não sabe nem quanto você gastou? Né? Ou seja, se você não anotou os seus gastos, se você não separou por categorias, não categorizou, se você não efetivamente não controlou nada, misturou contas pessoais com contas do negócio, então realmente, no caso dessa minha cliente, né, que teve que retornar para a estaca zero, ou seja, voltou para o primeiro passo lá, que era justamente separar as contas pessoais, ou seja, você precisa seguir todos os passos para que você consiga chegar no quinto e obter o resultado. Com tudo isso, você consegue, então, fazer o seu fluxo de caixa. Você consegue saber o que está acontecendo dentro do seu negócio, entre pagar e receber, lembrando que fluxo de caixa é diferente de outros relatórios, por exemplo, do observado pelas finanças ou pela contabilidade, que é uma demonstração de resultados, né? Ou seja, fluxo de caixa é dinheiro à sua disposição. É o quanto que entrou e o quanto que saiu de dinheiro efetivamente. É o que está ali na sua posse. Você tem dinheiro ou você não tem dinheiro? Você aumentou a quantidade de dinheiro à sua disposição ou você diminuiu a quantidade de dinheiro à sua disposição? O fluxo de caixa diário é justamente isso. Não é o comportamento da sua previsão de vendas, e sim do recebimento efetivo. Não é a compra que estamos falando. Estamos falando do pagamento daquilo que você comprou. Então, o fluxo de caixa, ele é direto, é saldo na conta. Eu comecei com quanto que entrou de acréscimo, quanto que saiu, decréscimo, e quanto que foi o saldo final. Se esse saldo final foi maior do que o saldo inicial do meu dia, então eu já gerei mais dinheiro hoje. Mas se no dia seguinte isso não se repetir, então eu perdi dinheiro, eu gastei mais entre indas e vindas, é necessário, naturalmente, que ao final do mês você termine com um saldo positivo. Sérgio, estará errado se eu passo 3, 4 dias só gastando e um único dia ganhando? Não estará errado se nesse dia que você vier a ganhar, esse ganho for maior do que aquilo que você vem gastando nesses outros dias. Ou seja, você tem saldo para você gastar com compromissos do negócio que vão manter o padrão de qualidade do seu produto ou serviço. Essa é a lógica dentro da sua atuação na sua empresa. Se você não conseguir fazer isso, realmente as dificuldades vão acontecer. Então, se você curtiu esse passo a passo, quer que eu grave um vídeo, né, mostrando uma planilha simples, com exemplos muito práticos, você comenta aqui, ó, quero planilha, que aí eu vou organizar e vou mandar para você justamente esse arquivo, para que você possa exercitar, implantar no seu negócio um controle, né, de um fluxo de caixa, para que você saiba se todos os dias você está fechando com um saldo positivo, este é o ideal, e não é só saldo positivo de R$ 1, 10 centavos. Quanto maior o saldo, melhor. Ou seja, você está sempre recebendo recurso, né, dinheiro disponível para você, e mesmo que você cumpra todos os seus compromissos, você ainda termina com um saldo sempre muito mais positivo, juntando esse cenário por 22, 23, 26 dias durante o mês, então você certamente, o seu lucro vai estar visível, ou seja, mesmo que você fature muito, você recebe, você paga e vai sobrando dinheiro na conta
do seu negócio próprio. É isso que eu quero que você entenda. O fluxo de caixa, ele é importante para o seu negócio. Então, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Se você curtiu, compartilha para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E não esqueça, se você quer uma planilha mais específica, Sérgio, eu quero mais, basta que você comente aqui agora embaixo no vídeo, eu quero planilha, que eu vou mandar e vou disponibilizar imediatamente para você. Um grande abraço.